Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu estou aqui para mais um vídeo com as leituras do mês de junho, trazendo aí essa série de leituras e de livros que eu e a Isadora lemos ao longo do último mês e que agora a gente chega para compartilhar e comentar um pouquinho sobre o que foi lido. Como de costume, não foram tantas obras assim, mas foram obras assim especiais e muito importantes para nós dois, Obras diferentes, é claro, para cada um de nós. E não foram muitas também porque estamos em ritmo de fim de semestre. Eu e a Isadora estamos fechando agora, chegando no mês de julho, a gente encerra o primeiro semestre de 2023 lá na Faculdade de Letras, no nosso doutorado. E agora então a gente vai poder finalmente descansar e ler mais por prazer do que por trabalho. Mas vamos partir naquele esquema de sempre em que eu mostro as obras de Isadora e as obras que eu li. Eu vou começar dessa vez mostrando os livros que eu li. E o primeiro deles é um livro que vira e mexe aparece aqui em outros vídeos, pelo menos nos últimos vídeos que eu postei lá no Duras Letras ele apareceu, que é esse aqui, O Teatro Completo do Brecht. Esse aqui é o volume 6, E por que eu estou mostrando ele? Porque eu li essa peça aqui, A Vida de Galileu, uma peça que na verdade eu estou relendo, eu já li ela em outros momentos da minha vida, na verdade é uma peça a qual eu sempre estou voltando, assim como Esperando Godot. Eu ainda não gravei um vídeo sobre ela, mas a qualquer momento esse vídeo pode sair, quando der na telha. E esse foi o primeiro texto, vamos dizer assim, que eu li nesse mês de junho. Eu nem sei se eu posso considerar a leitura de um livro completo, porque na verdade eu só li esse, apesar de já ter lido os outros também. Os Fuzis da Senhora Carrara e Uma Coragem e Seus Filhos. Fica a recomendação. Mas eu comecei com esse livro aqui porque eu queria, primeiro, antes de tudo, fazer um agradecimento muito especial às pessoas que contribuíram para que eu e a Isadora pudéssemos comprar a coleção completa dos livros do Bertolt Brecht, do teatro do Bertolt Brecht. Então eu vou aproveitar que eu mostrei e já li um dos volumes para fazer esse agradecimento muito especial. Para mostrar um pouco para vocês, a coleção completa são esses 12 volumes aqui, e foi com a contribuição que a gente pôde inteirar ali numa vaquinha e comprar essa obra completa. Então fica aqui o meu muito obrigado para o Lucas Passos, para o Matheus Mendes e para o Marco César, que deram aí uma pequena contribuição. Aproveito para dizer também que a gente deixa sempre aqui embaixo, como um primeiro comentário, a nossa caixinha, o nosso Pix, para se você quiser contribuir também, quiser que apareça algum livro específico aqui, comenta ali embaixo, manda um Pix para a gente, que a gente vai fazer o possível para comprar esse livro e comentar ele, ok? É isso. Vamos dar prosseguimento aqui a essa lista de leitura. O segundo livro que eu li foi esse aqui, A Cidade Ausente, de Ricardo Piglia. Um dos livros mais difíceis que eu li, fiz um vídeo sobre ele comentando o porquê dessa dificuldade, contando algumas anedotas que aconteceram ao longo da leitura, porque no meio do processo eu tive que pesquisar com o ChatGPT ali, perguntar para o ChatGPT do que se tratava essa obra, e no fim das contas ele não soube me responder, foi bem engraçado. Mas enfim, A Cidade Ausente, do Ricardo Piglia, está aí como o segundo livro encarado nesse mês de junho. Eu acabei lendo a edição em espanhol e, por conta mesmo da dificuldade, da suspeita quanto à minha leitura, eu acabei comprando a versão em português. Mas enfim, isso dito, fechamos aqui para o próximo livro, fechamos aqui esse comentário sobre o próximo livro. Então, uma peça de teatro e um romance. Mas, como eu estou nesse ritmo de ler teatro, os próximos 2 livros também são teatrais da minha lista de leitura. E eles são dessa companhia aqui, Companhia do Latão, uma companhia ainda em atividade, envolvida com teatro político contemporâneo, coordenada pelo Sérgio de Carvalho, que é um professor e pesquisador da USP. Enfim, as 2 peças que eu li do Latão, para a disciplina de teatro político lá da faculdade, não estão nesse volume publicado pela Cosac Naif, das 7 peças do Latão. As peças, na verdade, foram a Ópera dos Mortos, foi a primeira delas, e a segunda é Os que Ficam, ou Os que Restam, agora me escapou o nome correto. Enfim, esses 2 espetáculos eles são muito bons, porque eles fazem uma espécie de revisão do período histórico do teatro político no Brasil, olhando desde a década de 50 até mais ou menos os anos 80, vendo o que ficou, o que restou, vamos dizer assim, para parodiar um pouco o título da peça Os que Restam, Os que Ficam. E essas 2 peças elas são muito boas como uma espécie de entrada nessa discussão do teatro político para o mundo contemporâneo, mas também para o século passado, no Brasil. Com esse a gente encerra a lista dos livros que eu li e a gente passa agora para os livros lidos pela Isadora.
A Isadora também leu um romance, um livro do Ricardo Piglia, que foi esse aqui, Respiração Artificial. O Respiração Artificial é um romance anterior ao Cidade Ausente. Esse aqui foi publicado em 80 e o Cidade Ausente em 92, se não me engano, se não falha a memória. Mas enfim, por que nós dois lemos aí o Ricardo Piglia, esse escritor argentino que está tão fora da curva, né? Acho que ele não é tão conhecido, não circula com tanta facilidade aqui no Brasil. Porque a gente tinha que apresentar um trabalho sobre o escritor, mais especificamente sobre a relação do Ricardo Piglia com a tradição da literatura na Argentina. Né? Parece um trabalho até um pouco estranho, mas enfim, o tipo de trabalho que a gente tem que fazer lá na Faculdade de Letras. E no livro que a gente tinha como referência, que é um livro escrito pelo cubano Jorge Fournet, ele trabalhava com capítulos distintos e ia construindo hipóteses a partir de livros diferentes do Piglia. E aí o capítulo da Isadora falava sobre respiração artificial e o meu sobre a Cidade Ausente. Mas enfim, esses dois livros, eles têm uma coisa bem difícil assim, na forma como eles trabalham, na forma como o Piglia trabalha com a escrita e com a ficção, porque ele vai misturando dados históricos com dados inventados, vai misturando personagens reais com personagens fictícios, para tentar dar um panorama do que foi a história da violência na Argentina ou a história da própria ditadura, que é o tema principal do Ricardo Piglia. O segundo livro lido pela Isadora foi esse aqui, Um Teto Todo Seu, escrito pela Virginia Woolf, que é um livro de ensaios muito curioso, né, bem curioso, e que a própria Isadora propôs ali, fez uma resenha, uma síntese e uma discussão em cima desse livro aqui, que está disponível no nosso canal e o link está aparecendo aqui em cima para vocês. Mas esse livro aqui, ele está aí num lugar muito curioso, porque ele está entre o literário e o acadêmico, né, ou o literário e o científico. E nesse livro o que a Virginia Woolf vai tentar fazer é, a partir de um alter ego, criando assim, uma outra identidade de escritora, ela vai discutir as relações entre feminino e escrita, né, o lugar da escrita na vida do feminino e o lugar do feminino dentro de uma tradição literária, dentro do cânone literário. Então vale a pena demais conferir tanto esse livro aqui da Woolf, quanto o vídeo feito pela Isadora. Com isso a gente encerra a nossa exposição aqui dos livros lidos nesse mês. É claro que nesse meio do caminho a gente leu outras coisas, né, como de costume, ensaios, textos filosóficos soltos, enfim, a gente sempre está lendo muita coisa, mas coisas que não são inteiras, né, que não constituem livros inteiros e por isso não aparecem aqui. Mas, né, como eu tinha avisado nos vídeos anteriores, eu queria chamar a atenção para outras coisas que foram publicadas aqui no canal ao longo do mês de junho ou até antes, se não me engano. Os dois vídeos que eu queria, né, destacar são, primeiro, o último que eu publiquei sobre os 5 peças do teatro político e para conhecer o teatro político no Brasil. Eu acho que eu consegui fazer um trabalho legal e expor alguma coisa. Inclusive o livro do Brecht que eu mostrei, né, dessa coleção e tal, ela aparece nesse vídeo, fica como uma recomendação, apesar de não ser teatro político brasileiro, o Brecht vai estar lá. E o segundo vídeo que eu queria destacar é o sobre a Gaia Ciência, que é um ensaio do José Miguel Wisnik, do pesquisador, músico, etc., José Miguel Wisnik, sobre a relação entre a cultura popular e a literatura, e mais especificamente sobre a música popular brasileira e a literatura. Como é que existe um trânsito aí na música popular entre o erudito e o popular, entre a própria esfera do literário escrito para um literário cantado, uma espécie de conversão, enfim. É um ensaio difícil de ler, mas é um ensaio que eu tentei sistematizar nesse vídeo. Então fica aqui como uma recomendação. Com isso a gente encerra. Mais uma vez eu agradeço, né, como de costume, por você ter assistido e sobrevivido até aqui nesse vídeo. Peço que você comente, curta, compartilhe com quem você gosta e com quem você não gosta também, para que eles possam vir assistir o nosso trabalho aqui no Duras Letras. É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.